Olá, turminha! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de robótica. Você do sexto ano, vamos continuar acompanhando aqui o que nós já havíamos começado desde a última aula, sobre uma nova parte do curso de robótica. Então, nós temos o curso de robótica parte 5. Esse curso de robótica parte 5 tem toda uma teoria que você está acompanhando aí ao longo das aulas. E nós, na última aula, vimos aí a compreensão de todas as entradas, de todos os módulos de entradas e funcionamento do nosso Modelix 3.6. E também vimos aí sobre um semáforo inteligente, que é o que nós estamos fazendo a visualização da construção de um semáforo inteligente. Então, a parte mecânica, vocês viram aí toda a parte estrutura como deve ser montada, toda a estrutura como deve ser encaixada, quais parafusos devem ser utilizados, bem como as peças que precisamos para a construção da programação, né? Então, nós vimos aí toda a parte da estrutura mecânica, como a montagem desse projeto e a funcionalidade do que se encontra para um farol e como ele pode se tornar um farol inteligente. Então, todas essas entradas e saídas, todo esse início da construção do fluxograma, como nós vimos ali anteriormente. E hoje nós vamos continuar de onde paramos. Paramos aqui na nossa página 11, aonde nós vamos fazer separadamente do fluxograma, que já terminamos ali, ó. Fazemos uma pausa no fluxograma principal, pois devemos fazer um LED vermelho do semáforo de pedestres na saída 12, piscar, avisando aos pedestres que o semáforo para carros vai abrir. Para isso, será necessário criar uma subrotina que fará o LED na saída 12 piscar. Então, nós paramos aqui e agora nós vamos continuar a partir daqui. Separadamente ao fluxograma que estamos montando, adiciona-se um bloco iniciar, porém na caixa de diálogo, aonde nós temos aqui, a opção será de sub, aonde vamos nomear como piscar LED e OK. Então, nós temos aqui, você notará que no painel de estado surgiu um novo botão chamado sub. Toda vez que nós criamos uma subrotina, surge um botão sub. Para fazer o LED na saída 12 piscar, devemos usar um bloco saída para ligá-lo. Então, nós temos aqui o bloquinho saída, depois de utilizar o início de sub LED piscar. Nossa janelinha aqui de edição, vamos então selecionar a saída 12, ligar e o OK. Agora vamos colocar um bloquinho de tempo, que é aquele bloco de aguardar. Então, devemos aguardar 0,5 segundos antes de desligar o LED. Então, no bloquinho de aguardar, janela de edição, 0,5 e o OK. Devemos, então, desligar a saída 12 por meio de um bloco saída. Então, o bloco saída nós denominamos como um bloco de ação, de execução da ação, na verdade. Então, nós temos o bloco saída aqui na janela de edição, saída 12, desligar e o OK. Em seguida, adicionaremos outro bloco de aguardar, nosso bloquinho de tempo, para que o LED fique desligado por 0,5 segundos, meio segundo novamente, tá bom? Então, nesse bloquinho, terminado aqui, finalizaremos a nossa subrotina com um bloco de parar, que deve ser adicionado obrigatoriamente ao final de toda a subrotina. Então, o nosso bloquinho inicial tem essas três funções e nesse final de uma subrotina, utilizamos a função parar e o OK. Agora que finalizamos a subrotina para piscar o LED, adicionaremos um bloco sub. Tá vendo esse bloquinho sub aqui? Adicionaremos a área de trabalho, abaixo do bloco saída, que desliga a saída 13. No bloco sub, selecionaremos, então, a rotina piscar LED e faremos com que ela se repita 5 vezes para alertar o pedestre, ok? Então, agora, essa subrotina terminada, vamos ter o botão sub. Quando clicarmos no botão sub para adicionar a rotina principal, nós vamos ter a opção de escolher. Como nós criamos apenas uma subrotina, vai ter apenas uma subrotina, que é o piscar o LED. Quantas vezes deve repetir? 5 e o OK. Para finalizar, devemos criar um loop utilizando a ferramenta linha. E isso dentro da rotina principal, gente. Não se cria loop dentro de subrotina, tá bom? Então,
ferramenta linha que utilizaremos conectando o bloco sub ao primeiro bloco saída, gerando assim um sistema que funciona ininterruptamente. Ou seja, rotina principal, olha aqui, ó, iniciar, mandar a saída 11 ligar, saída 12 ligar, aguardar 10 segundos, mandar a saída 10 ligar, saída 11 desligar, aguardar 2 segundos, mandar a saída 9 ligar, saída 10 desligar, saída 11 desligar e então aguardar 5 segundos. Mandar a saída 13 desligar e piscar LED 5 vezes e retorna ao início. Na nossa subrotina temos piscar o LED, mandar a saída 12 ligar, aguardar meio segundo, mandar saída 12 desligar, mandar meio segundo por essa função e então parar. Faça os testes, faremos, né, com o Modelix 3.6 em modo conectado, utilizando o software Modelix System. Fluxograma de um semáforo inteligente. Vamos então entender como funciona o fluxograma do semáforo inteligente. Você já sabe que um fluxograma é uma programação e que uma programação depende de rotinas, de subrotinas, de blocos e de execução, cada um desses blocos sendo utilizados em cada função que deve ser seguida corretamente de acordo com cada projeto. Como sabemos, o semáforo inteligente modifica os tempos em que as cores do semáforo permanecem ligadas, de acordo com os horários de maior e menor fluxo de carros. Por isso, ele é chamado de fluxograma de farol inteligente. Para que isso seja possível, serão necessários pelo menos 2 fluxogramas, um para o horário de menos fluxo e um para o horário de mais fluxo. E isso também acontece na nossa vida aí no dia a dia, gente. Vocês veem que um farol de carro, por exemplo, quando tem muito movimento, ele demora muito mais para um pedestre conseguir passar. Ou também tem ali um número de carros muito maior passando ali e ali fazendo uma fila de espera para que possa ser executada a função de parar. Tá? Então, nós temos ali também um horário, podemos dizer, de menos fluxo, aonde poucos carros trafegam e os pedestres podem passar com maior facilidade. Então, como anteriormente fizemos o fluxograma para o horário comum, devemos agora fazer um fluxograma para o horário de maior fluxo de carros, sem apagar o anterior. Então, o fluxograma de maior fluxo de carros será semelhante ao menor fluxo de carros. Portanto, utilizaremos o recurso de copiar e colar o fluxograma para que possamos apenas modificar as ações a serem modificadas, ok? Então, copiamos usando o recurso copiar. Então, usamos o recurso colar na mesma área de trabalho do Modelix System. Após duplicar o fluxograma principal, devemos fazer algumas alterações, né, nesse novo fluxograma. Aumentamos, então, primeiro o tempo do semáforo para carros, quando estiver aberto. Então, utilizamos aqui, como eu disse para vocês, isso aí é fácil de acompanhar na vida real. Sempre o tempo é maior do fluxo de carros seguindo. Tá? Aqui no nosso modo de visualização, nosso modo de cenário, nós vamos aumentar para 15 segundos e ok. Reduzimos, então, o tempo de semáforo para carros fechado. Então, na parte do fechado, vamos trocar de 5 para apenas 3 segundos e ok. E então, veja só como devem ficar os fluxogramas. Então, nós temos os dois aqui. Iniciar, mandar a saída 11 ligar, a saída 12 ligar, aguardar 10 segundos, mandar a saída 10 ligar, a saída 11 desligar, aguardar 2 segundos, mandar a saída 9 ligar, a saída 10 desligar e saída 11 ligar, aguardar 5 segundos, mandar a saída 13 desligar, então piscar LED 5 vezes e volta-se ao começo. Esse é o de menor fluxo. De maior fluxo, nós temos iniciar, mandar a saída 11 ligar, saída 12 ligar, aguardar 15 segundos, mandar a saída 10 ligar, saída 11 desligar, aguardar 2 segundos, mandar a saída 9 ligar, saída 10 desligar, saída 11 desligar e aguardar 3 segundos, mandar a saída 13 desligar, piscar o LED 5 vezes e então retorna ao começo. Os fluxogramas se encontram agora como rotinas em paralelo. Porém, nosso objetivo é que cada uma funcione de uma vez, dependendo apenas da luminosidade. O que é isso? Para que possamos continuar, apagamos então o bloco inicial das 2 rotinas e as linhas de loop. Então, vamos lá, turminha. Apagamos então as linhas de loop,
apagamos o botão iniciar e vai ficar assim por enquanto, sem apagar as rotinas. Adicionamos um novo bloco iniciar e em seguida uma decisão acima das duas rotinas principais. No bloco decisão, selecionamos a entrada val 0, que é onde o sensor de luz on-board está conectado, e criamos uma condição para leitura maior que uma luminosidade de 150. Então, nós temos aqui val maior que número 150 e ok. Então, adicionamos a nossa rotina. No nosso exemplo, a intensidade de 150 servirá como valor base de comparação. Se a intensidade for maior que 150, estará entre manhã e tarde, e o fluxo será menor. Se o sensor captar uma intensidade menor que 150, estará entre tarde e noite. Haverá maior fluxo de carros e necessitando da modificação nos tempos das cores do semáforo. Lembre-se que para observar os valores de leitura do sensor de som on-board no painel de estados, é necessário que o botão S-Luz do microcontrolador Modelix 3.6 esteja ligado. Então, nós temos aqui o nosso sensor. E é preciso conectar as opções sim e não do bloco de decisão de acordo com o que o grupo definiu e fechar os loops no bloco de decisão. Ok? Então, esse bloco iniciar com essa função aqui em seguida, onde nós temos o bloco de decisão, para o sim, nós temos aqui o uso da função dos carros em trajeto maior, ou seja, um fluxo de carros maior. Então, para o não, nós temos um fluxo de carros menor, ok? Então, assim, nós vamos utilizar sempre algo que você possa entender. Tia, ficou difícil. Não se preocupe, veja apenas como que tudo isso ficou modificado. A partir do momento em que existe um loop e uma pergunta, existe ali um bloco de decisão, ele está usando o quê? O que nós acabamos de falar aqui? Ó? No nosso exemplo, a intensidade de 150 será como valor base de comparação. Se a intensidade for maior que 150, estará entre manhã e tarde, e o fluxo será menor. Então, no caso do não, então nós temos aqui, ó, toda essa rotina a ser executada. No caso do sim, que estará entre tarde e noite, fluxo de carro maior. Então, nós temos aqui justamente a função de utilização para que possa acontecer todo o funcionamento do farol, do fluxograma, com uma maneira mais inteligente de diminuir o tempo do farol desligado para o carro, assim como um tempo maior em que ele fica aberto para os carros trafegarem. Então, nós teremos aqui a nossa aula 10 em relação ao nosso curso de robótica, parte 5. Vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre que nessa aula conheceremos um dos incríveis recursos do software, a aquisição de dados. Aquisição de dados, parte 1. A aquisição de dados é de extrema importância em sistemas onde se precisa monitorar os eventos de um determinado processo, seja a leitura de um sensor ou o tempo de acionamento de um atuador. Com esse recurso, pode-se saber quando os componentes foram acionados e por quanto tempo, permitindo melhorar o processo, modificando os tempos de acionamento entre os eventos. Parte 2. Desenho de gráficos com o software Modelix System. O software Modelix System possui um recurso gráfico de aquisição de dados, onde é possível observar o estado de todas as entradas e saídas do microcontrolador. Esse recurso gera gráficos em tempo real, a partir das mudanças nas entradas e saídas do Modelix 3.6. Para utilizar esse recurso, basta selecionar a opção mais, encontrada acima da barra de estados do software. Então, nós temos aqui a janela do software Modelix, aonde você pode perceber que tem o nome mais. Essa escrita de mais vai levar a gente justamente para a função de gráfico, aonde nós temos aqui variáveis globais, tópicos avançados, som e fala e gráfico. Com o recurso acionado, uma janela de geração de gráficos será aberta.
aciona-se a aba do lado esquerdo. Então, nós temos aqui, ó, para adicionar eixos a serem desenhados no gráfico, clique no botão à esquerda. Todas as entradas e saídas disponíveis aparecerão como opção para que sejam selecionadas. Escolha a entrada analógica Val 0, que nós mais usamos ela, né, gente? E uma nova janela ficará aberta. Nessa nova janela, perceba que nós temos aqui um gráfico. E esse gráfico vai ser executado. Vamos ver de que maneira? Entre no modo conectado, clicando em clique para conectar. Aguarde a tentativa de conexão tentando conectar. O software indicará o sucesso na conexão, conectado, e nós usaremos esse recurso para observar graficamente a variação da leitura do sensor de luz on-board conectado à entrada Val 0 do software Modelix System. Para utilizá-lo, é necessário pressionar o botão S-Luz no Modelix 3.6, verificando se o LED do lado esquerdo do botão ficou aceso. Então, nós temos aqui uma imagem para que você possa observar. Faça com que o sensor de luz on-board capte diferentes intensidades de luz enquanto o gráfico é gerado. E após 1 minuto, aperte Stop. Então, nós teremos essa real situação ali para que você possa perceber o acontecimento. As saídas podem ser observadas somente quando acionadas pelo fluxograma e os sensores digitais. Podem ser observados quando as saídas são transformadas em entradas. Parte 3, propriedade do gráfico. O recurso gráfico do software Modelix System possui diversas opções de configuração para que os gráficos possam ser observados de forma mais clara. Nós devemos gerar, então, um novo gráfico de leitura do sensor de luz. Na aba do lado do nome sensor de luz, pode-se encontrar as propriedades do gráfico. Então, veja aqui, ó. Veja abaixo a explicação das configurações mais importantes. Então, quando clicamos em propriedades, temos aqui tipo de grade fino, cor do eixo, você pode alterar a cor do gráfico, pode preencher abaixo do gráfico, pode modificar o valor máximo do eixo vertical. Altera a cor do gráfico, como você pode perceber. O 2, preenche abaixo do gráfico com a cor. E o 3 modifica o valor máximo do eixo vertical. 4. Opções de aquisição de dados. Além das configurações dos gráficos, é possível modificar as configurações de aquisição de dados, selecionando as propriedades do recurso gráfico. Então, nós temos aqui, ó, define o tempo entre cada um dos pontos de registro do gráfico. Quanto menor o tempo, maior a precisão. Então, nós temos aqui intervalo de registro 100 milissegundos. No 2, define por quanto tempo será feito o registro. Então, duração 2 minutos. No 3, define se após o término do tempo de registro, o gráfico será finalizado ou não. Então, dobre a duração e descarte todas as outras leituras, ou interromper o registro de dados após o período mencionado, tá bom? Então, esse é o nosso comportamento no final da duração. O 4, define o número de colunas verticais no gráfico para maior ou menor precisão da leitura. Então, o número de colunas de frequência de entrada, nesse caso, usamos 10. O 5, gera um arquivo compatível com Excel, onde são criadas tabelas com os valores de cada entrada e saída. Então, nós temos essa opção de exportar dados. Então, nós utilizaremos aí a nossa parte mecânica, onde teremos um projeto dessa parte mecânica utilizando uma lista de peças, tá? A lista de peças que será utilizada será 2 plataformas 5x15, 2 plataformas L 5x12, uma viga 3D 7 furos, uma viga 3D 5 furos, 4 parafusos de 20 milímetros, 4 parafusos de 6 milímetros e 8 porcas comuns. Então, nós utilizaremos essa lista de peças para a construção de uma parte mecânica que nós teremos aqui um uso, como você pode ver aqui na parte 1, vai ser encaixadas 2, utilizando-se os parafusos de acordo com a cor indicada, fazendo o acabamento de acordo com a porca indicada,
E então, nós temos aqui a estrutura, novamente, sendo acoplada aqui os parafusos de acordo com o que está sendo pedido. Terminação com as porcas que estão sendo pedidas. Então, nós temos essa estrutura aqui, ó. Utilizando as vigas 3D, fazendo aqui também a inserção desses parafusos, acabamento com as porcas indicadas, utilização aqui dos parafusos na viga 3D. Temos, então, este desenho. E aí, nós vamos continuar a partir daqui na próxima aula, tá bom? Para as conexões elétricas, nós continuaremos a partir daqui na próxima aula, para que você possa entender como esse projeto vai funcionar e de que maneira nós utilizaríamos os gráficos com esse projeto, ok, turminha? Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.